Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais uma vez estarmos juntos, reunidos, para aprendermos mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus. E é motivo de grande alegria eu poder ministrar essa aula aos irmãos com a minha esposa me auxiliando mais uma vez. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Paz a todos, né? Trimestre começando e juntos estamos aqui para aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de iniciarmos essa nossa segunda aula de hoje, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado de aprendermos mais do Senhor, de aprendermos mais da sua palavra, Deus. Ministre em nossos corações, em nossa mente, instrua-nos no conhecimento da verdade da sua palavra, Deus. Conduza, Pai, esta aula e edifique, ó Pai, a vida da tua igreja para louvor do teu nome. Que o teu Espírito possa nos dar sabedoria, entendimento, discernimento em tudo que for ensinado hoje, Pai. Guarda-nos, ó Pai, na tua presença, no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos, Deus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Então, hoje vamos iniciar a nossa segunda aula. Na aula passada, nós aprendemos, a exemplo do Daniel, a relevância e a importância que tem ao crente ele ter uma vida pautada na meditação das Escrituras e pautada na oração. Isso é importante e relevante, irmãos. Não somente para a nossa edificação, mas também para interpretarmos os sinais dos tempos, os sinais das notícias que estão ocorrendo em nossos dias à luz das Santas Escrituras, irmãos. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre despertamento espiritual, um milagre. Esse é o tema da nossa aula. O nosso texto áudio, ele se encontra lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte, irmãos: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. É interessante observarmos que quando o apóstolo Paulo escreve esse versículo, quando ele fala conhecendo o tempo, a palavra tempo, o termo em grego que ele usa, indica o tempo de Deus, não o nosso tempo, o tempo do homem. Né? E isso demonstra o quê, irmãos? Demonstra que o tempo de Deus está se cumprindo nos nossos dias. Né? Ou seja, nós conhecemos o tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vinda de Cristo é próxima, é urgente. E desta forma, sabendo que Cristo está à porta, está para voltar, que nós não nos comportemos como aqueles que não sabem que o fim está próximo, que a volta de Cristo está próxima. Então, que tenhamos uma vida reta diante do Senhor. Né? E ainda ele escreve que mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, a nossa salvação, a cada dia que passa, está mais próximo. Pois a cada dia, Cristo está mais perto de sua volta, de seu retorno. Né? E por conta disso, o apóstolo Paulo chama os crentes a uma ação. Ou seja, é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos de ter uma vida conforme as pessoas ao mundo estão tendo, que elas não entendem o que está acontecendo. Não entendem que os tempos estão chegando, que Cristo está chegando. E isso tem que mudar a nossa postura, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas preferências e interesses. Temos que ter uma vida pautada no Evangelho. Uma vida que testifica do Senhor Jesus ao mundo, para que o mundo também possa vir a ser salvo conhecendo o Senhor Jesus. A verdade prática, ela nos ensina que o despertamento espiritual, ele é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 7, e Neemias do 1 ao 3, a Raquel irá fazer a leitura para a gente, irmãos. Vamos lá, irmãos. Esdras 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele.
e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Verso 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém, irmãos. O objetivo da nossa aula, então, vai ser reconhecer a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades, explicar os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades desses despertamentos e ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, os judeus eles já habitavam a Babilônia há 70 anos. Eles provavelmente já tinham seus lares e a viagem até Jerusalém seria muito longa, muito distante. Muitos, talvez, desses judeus que estavam na Babilônia, talvez nem conheciam ainda Jerusalém. Podiam ter vindo para o exílio muito novos, ou mesmo ter nascido na própria Babilônia. E como então voltar para uma terra que muitas vezes eles nem conheciam? Uma terra que estava destruída, não tinha moradia, não tinha proteção, não tinha nada. Como voltar? Somente um despertamento, irmãos, poderia fazer esse povo voltar para a sua terra. E isso ocorreu. Foi exatamente o que Deus fez. Por meio do seu Espírito. Ele levantou chefes de famílias levitas. Então ele levantou uma liderança para pegar o povo judeu da Babilônia e voltar para a sua terra. A distância era enorme, irmãos. Era uma viagem muito longa da Babilônia até Jerusalém. E aqui é considerado por alguns comentaristas como outro êxodo do povo. Só que dessa vez o povo voltando para a sua terra. De tão numeroso que era Israel e de tão longa que era essa viagem. Então, nessa lição, nós vamos ver a origem do despertamento espiritual e quais são as suas finalidades. O primeiro tópico vai falar que o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Vamos ler Joel 2, 28 e 29, que diz o seguinte: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, irmãos, o Senhor derramará o teu espírito. Ele despertará o teu povo. O despertamento provém do Senhor. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, conforme lemos em Esdras 1:1. Deus despertou também Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Lemos na aula passada em Daniel 9. E nem a sua vida, todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento em si, mas sim o próprio Deus que fez o milagre desse despertamento. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, assim como ele usou Ciro para cooperar com a promessa que ele tinha feito por meio de Jeremias.
mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas, elas podem ser explicadas, previstas e calculadas. Mas a operação do Espírito é diferente, irmãos. Como Jesus disse lá em João 3,8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver somente o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos, irmãos, do poder de Deus. Deus, de tempos em tempos, Ele desperta seu povo, né? Através daqueles que permitem, né, serem despertados, aqueles que o buscam. Assim como Daniel orou e Deus usou a vida de Ciro, podemos também buscar ao Senhor para despertar a sua obra, e Ele irá mover instrumentos para este avivamento, né? O despertar é necessário por causa de nós, que vivemos o tempo cronos, nós envelhecemos, nós acabamos caindo numa rotina no dia a dia, e muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus, dos propósitos de Deus, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele deixou na sua palavra. E lá em 2 Coríntios, Paulo nos diz assim, né? 2 Coríntios 4,16. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ou seja, o nosso exterior é o que? É o nosso corpo físico, é a nossa carne, né? Nós envelhecemos, nós muitas vezes ficamos abatidos, ficamos desanimados, mas o nosso interior, né? O nosso espírito, né? Através do Espírito Santo, ele se renova, ou seja, a palavra de Deus, os propósitos, os planos dele continuam ali, escritos, determinados, e Deus continua fiel à sua palavra, e Ele irá cumprir, né, no plano determinado por Ele. Então, o despertar, irmãos, é para nós, né? O Senhor continua o mesmo, né? De eternidade a eternidade, os propósitos, os planos dele são os mesmos. Somos nós que precisamos, às vezes, de um chacoalhão. Amém? Amém. A síntese desse primeiro tópico diz o seguinte, que o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Glória a Deus, irmãos. As finalidades do despertamento. Então Deus despertou Israel por duas finalidades. Quais foram? Primeiro, a restauração nacional de Israel, ou seja, Israel voltar a ser uma nação que tinha sido destruída pela Babilônia. E o segundo foi uma restauração espiritual de Israel. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme já havia relatado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Vamos ler, irmãos, Isaías 44, 28. Isaías 44, 28 e depois 45, do 1 ao 6, que diz o seguinte: Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificado, e do templo seus alicerces serão lançados. A partir agora do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome.
Por amor do meu servo Jacó e Israel, meu escolhido, eu o chamei para seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, irmãos, há 180 anos antes de Ciro, Deus, por meio do profeta Isaías, falou como que ele iria usar, como que ele iria fazer de Ciro um instrumento em suas mãos para despertar o povo de Israel, para glorificar o teu santo nome, irmãos. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclama um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim, portanto, a restauração nacional do povo israelita. Glória a Deus, irmãos. O segundo item vai falar da restauração espiritual de Israel. Interessante, irmãos, que Deus quer usar os homens. Ele quer usar as pessoas para a sua obra, para despertar, para se despertar. Deus quer nos usar, mas é importante que nós queiramos ser usados. Deus ele não vai forçar ninguém para fazer a vontade dele. Nós precisamos estar à disposição do Senhor. Nós precisamos querer fazer a sua vontade. Nós queremos pagar o preço para cumprir a sua vontade. O preço, lógico, aos olhos do mundo. Jesus, ele fala muito disso lá em Lucas 9, 23. Que diz o seguinte, irmãos. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos olharmos um pouquinho em detalhes esse versículo. Ou seja, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser um discípulo do Senhor Jesus, se alguém quer ser um servo do Senhor Jesus, ele precisa negar a si mesmo. Ou seja, não mais atender os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos, não mais fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. E ainda Jesus continua: dia a dia e tome a sua cruz. O que isso significa? Então, além de morrermos por nós mesmos, devemos fazer a vontade do Pai. Mesmo que fazer a vontade do Pai signifique a nossa própria morte. E somente assim, finalmente, seguiremos a Jesus. Então, Jesus coloca aqui as condições para ser um discípulo dele, para fazer a vontade dele. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só não são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Nesse texto mesmo que lemos, irmãos, Jesus fala assim: se alguém quer vir, então tem o querer. Se não quiser, não tem o preço a ser pago. Mas é importante, a decisão de fazer a vontade do Senhor está em nossas mãos. Somos salvos. Glória a Deus por isso. Cristo morreu por nós, nós reconhecemos, nos arrependemos, cremos, nascemos de novo. Louvado seja Deus. Mas um dia, irmãos, nos apresentaremos de frente ao Senhor, de frente de Cristo, no tribunal de Cristo, onde as nossas obras como crentes serão julgadas. O apóstolo Paulo ele escreve isso lá em 2 Coríntios. Eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10 diz o seguinte: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, todos nós, ele quer dizer todos nós crentes em Cristo Jesus. Onde as nossas obras, o que nós fizemos após a nossa salvação, serão julgadas. E ainda, irmãos, teremos recompensas conforme as nossas obras. Se formos em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11,
Paulo escreve o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como através do fogo. Ou seja, irmãos, aqui no tribunal, que todos nós crentes iremos nos apresentar, não é a nossa salvação que está em jogo, mas sim a nossa recompensa. Como nós estaremos frente a frente com Cristo, Ele irá julgar aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fizemos para louvor e glória do seu nome. E se aquilo que nós fizemos, após o fogo, durar, não for queimado, então teremos a nossa recompensa. Porém, se for queimado, irmãos, nós teremos dano. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele será salvo, mas como que através do fogo, irmãos. Então, de novo, não é a salvação aqui que está sendo julgada, mas sim as nossas obras. E por meio dela, as nossas recompensas que teremos no reino com o nosso Senhor Jesus, irmãos. Então, irmãos, a escolha de servir ou não servir, de fazer ou não fazer a vontade do Pai é nossa. Mas nós também teremos recompensa. Estaremos um dia de frente a frente com o Senhor Jesus, para prestar conta do que nós fizemos com a nossa salvação, do que nós fizemos com o nosso tempo, para a honra e glória do nome dele, irmãos. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Muitos não querem seguir a palavra do Senhor. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios. Porém, eles haviam aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, Deus faz com que o povo passe por determinadas situações para um despertamento espiritual, para se reconciliar com Ele. Louvado seja Deus, irmãos. Deus despertou o povo para voltar, né, para a terra que estava destruída. E o objetivo do despertamento e a volta para Jerusalém era para edificar, era para reconstruir os muros, reconstruir o templo. Então, Deus nos desperta literalmente para a sua obra, para os seus propósitos, né? Não é um simples sentimento, uma emoção, um momento, uma sensação, não. Tem um objetivo. No caso do povo de Israel, naquele período, era para reconstruir, né? A cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros, né? Assim como lemos em Neemias, né? Depois no decorrer das aulas iremos nos aprofundar. Mas este era o propósito. Israel como pátria e Israel espiritualmente serem reedificados. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, cada despertamento, ele tem um objetivo principal, que é a salvação e a restauração do homem com Deus. Encontramos sempre dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo ele está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, irmãos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo ele convenceu Saulo que havia pecado contra a pessoa de Jesus Cristo. Foi o Espírito também que convenceu do pecado a mulher samaritana e que fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz, mas o Espírito também aponta
para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino dos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus ela não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Embora nascidos de novo, nós pecamos, né? Somos falhos, né? Estamos num corpo corruptível. Mas o pecado não pode ser a nossa prática, não pode ser uma prática nossa. Porque se praticamos o pecado, não conhecemos a Cristo verdadeiramente, né? Devemos nos arrepender, ou seja, devemos abandonar o pecado. E não simplesmente ter remorso, há uma grande diferença, né? O remorso, ele faz com que a gente se entristeça pelas consequências que a gente adquire através do pecado que cometemos. E o arrependimento não. O arrependimento nos leva a uma consciência que a gente errou, que a gente fraudou alguém ou a nós mesmos, né? E lá em 1 João 3,9 nos diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, como lemos aqui na aula, foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta, e vai detalhando vários exemplos através dos versículos aqui, que a gente possa, que o Espírito Santo nos mostrar onde estamos errando, onde estamos pecando, que a gente possa verdadeiramente, irmãos, nos arrepender diante de Deus, né? E não voltar a cometer os mesmos pecados. Né? Amém. Lembrando, como falamos bastante no trimestre passado nas aulas, né? Quando nascemos de novo, quando conhecemos ao Senhor Jesus, nós passamos a viver novidade de vida. As coisas velhas são deixadas para trás e tudo se faz novo. Né? Então, nessa novidade, a prática do pecado ela tem que ser afastada do nosso dia a dia, ela tem que ser odiada por nós. Né? Possamos ter uma vida santa e irrepreensível diante dele. A síntese do segundo tópico diz o seguinte, que a finalidade do despertamento, então, envolvia as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Jeremias, o terceiro tópico, ele vai falar que Deus cumpre as suas promessas. Jeremias 29:10 fala o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que a fiz, trazendo-os de volta a este lugar. Deus fez uma promessa a Israel, e nós a vimos sendo cumprida no reinado de Ciro. Então a fidelidade de Deus e suas promessas, pelo despertamento que Deus fez com Ciro. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Então Deus sempre vai cumprir sua promessa. E a promessa que nós aguardamos é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele irá voltar, irmãos, e que possamos estar firmes, porque cada dia que se passa, estamos mais próximos, assim como lemos no nosso textual, da nossa salvação, da volta do nosso Senhor. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo lhe revela riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão que os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja por meio do seu despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter uma fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. E ainda, por meio do seu despertamento, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, irmãos, Deus cria um ambiente de fé, expectativa e de oração. O despertamento, ele nasce da oração
e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se deixava apagar, conforme Êxodo 37:8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como foi no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir por meio de uma oração incessante por parte de cada um de nós, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós devemos, né, buscar os dons espirituais e os frutos do Espírito, né? Mas, como em tudo na obra de Deus, é para um propósito, né? E no caso dos dons espirituais e os frutos do Espírito, é para a edificação do próprio corpo de Cristo. Esse é o propósito, né? Assim como Daniel foi despertado lendo a palavra de Deus, nós meditando na palavra de Deus, em oração, buscando os dons espirituais, seremos usados por Deus na própria obra dele. E é interessante que lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, vai descrever os dons espirituais, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, realização de milagres, profecia, dons de discernir e variedade de línguas. Então, são vários dons que estão disponíveis a nós, mas com oração, com entendimento da palavra de Deus, para um propósito que edifique o corpo de Cristo, né? Sempre com um propósito e não para nós mesmos, né? E os dons do Espírito em Gálatas 5:22 são o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Então são bastante dons que podemos buscar, podemos orar, pedir ao Senhor que nos dê. E para que seja usado na sua obra, seja usado no corpo de Cristo, na edificação da igreja. Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. E Deus nos disponibiliza isso, todos esses dons, para que nós usemos, como a Raquel falou, para a honra e glória do nome dele, para a edificação da sua obra, né? E não para a promoção de ninguém, de nenhuma pessoa, né, irmãos? Sim, para glorificar o nome do Senhor, que é o único digno de toda a glória. A síntese do terceiro tópico é: se Deus é fiel em cumprir as suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Louvado seja Deus, irmãos. E o quarto tópico, irmãos, da nossa aula, o quarto e último, diz sobre que o despertamento torna os homens obedientes à palavra do Senhor. Com esse despertamento que Deus fez com o povo de Israel, conforme está lá em Neemias 12, 44, 47, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei do Senhor, que a Torá, já predizia, já exigia do seu povo. Não foram introduzidas nenhuma outra forma de culto influenciada pelos babilônicos, mas sim, irmãos, foi o culto exigido pelo Senhor, que estão nas Escrituras Sagradas. Então o despertamento fez com que o povo de Israel se voltasse à Torá, se voltasse às Escrituras, para cultuar ao Deus de Israel. E o despertamento dado pelo Espírito faz com que os crentes eles desejem intensamente ser fiéis à palavra do Senhor. Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:6, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado, ele inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E desta forma de proceder, essa atitude do crente é uma das bases para a comunhão dos outros. Como diz Salmo 119:63, companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, né? O avivamento, ele nos leva à palavra, irmãos. O verdadeiro avivamento, né? Aquele que vem de Deus para nós, para a nossa igreja, para as nossas vidas, ele cria em nós o desejo do ensino e da pregação genuína da palavra de Deus, né?
como Paulo aconselha Timóteo em 2 Timóteo 4:2, vou pedir para o Diego ler. Segundo Timóteo. 4:2. 2 Timóteo 4, verso 2, diz que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Amém, irmãos. Assim como o culto foi restabelecido em Jerusalém, eles voltaram para a essência daquilo que Deus tinha ordenado a eles, assim somos nós nos dias de hoje. O verdadeiro despertar que vem de Deus nos levará a um desejo pelo ensino, pela pregação, pela genuína palavra de Deus. Esse é o verdadeiro despertar, nos levará a voltarmos ao primeiro amor, voltarmos àquilo que o Senhor tem em sua palavra, né? Amém? É interessante a gente voltar um pouquinho lá em 2 Timóteo 4, a partir do 1, Paulo escreve o seguinte sobre a fidelidade na pregação para Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peça a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então Paulo ele enfatiza para Timóteo, pregue a palavra, as escrituras, né? O verdadeiro evangelho. Em nossos dias nós já não vemos mais isso, irmãos. Nós já vemos deturbações na pregação, deturbações do que muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja, muitas vezes para receber bênção, para receber dinheiro, para ter sucesso, mas não para servir o Deus. Está chegando os tempos que Paulo escreveu aqui para Timóteo. E ele fala com insistência que ele prega a palavra. E a fé, irmãos, como diz as Escrituras, ela só vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. E concluindo a nossa aula, assim como a Raquel comentou, todo despertamento espiritual ele procede do Senhor. Certo? É obra do Senhor. O Senhor somente ele realiza esse despertamento para aqueles que desejam fazer a sua vontade. Mas aqueles que desejam fazer a sua vontade, mas não buscam, dificilmente eles serão despertados, irmãos. Afinal, o que seria esse retorno espiritual? O retorno espiritual, irmãos, nada mais é do que um retorno às Escrituras, um retorno à palavra do Senhor. Assim como o povo de Israel, quando eles voltaram-se para Jerusalém, o culto foi conforme foi estabelecido na lei. Assim o despertamento nos dias de hoje, irmãos, só vai ocorrer se nós, como crentes, nos voltarmos às suas Escrituras, nos voltarmos à sua palavra genuína e tivermos uma vida conforme elas. E junto a isso, tão importante quanto uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração. Somente assim, somente por meio da meditação e da nossa vida ser modificada e moldada pelo Evangelho, por meio da oração, haverá um despertamento espiritual em nossas vidas, um despertamento espiritual em nossa sociedade, irmãos. Passa agora a palavra, irmã Raquel, para finalizar. Irmãos, esse trimestre está levando a nós a estudarmos bastante essa questão do despertar, do avivar, né? E podemos ser grandes instrumentos na mão de Deus. Assim como Daniel, que foi despertado a orar, Ciro, Deus tocou no coração de Ciro, podemos também, irmãos, ou estarmos orando por um despertamento, ou sermos despertados no nosso coração através da oração de outros irmãos, mas de alguma forma podemos ser usados por Deus.
Então, que a gente possa entender que o verdadeiro despertamento, ele vem do próprio Deus e nos leva a buscar a origem da nossa fé, buscar a palavra de Deus, qual é o plano dele, qual é a vontade dele para as nossas vidas, para o nosso tempo, né, para o nosso amanhã. E então nessa aula que os irmãos possam compreender que o despertar vem do próprio Deus e sempre ele tem um propósito, e principalmente é para edificar a igreja, é para restaurar a vida espiritual da igreja, das nossas vidas, assim como foi no tempo da Babilônia, que foi para restaurar a pátria e foi também para restaurar a vida espiritual do seu povo. Então, que a gente possa estar dispostos, irmãos, buscando em oração esse despertamento, esse avivamento. Amém. E animado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e para finalizar, eu queria reler o nosso texto áureo, que está lá em Romanos 13, 11, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: "E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos", irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Espero que esta aula tenha edificado os irmãos, né, que o Espírito Santo possa cada dia transformar as nossas vidas, né, que cada dia nós possamos crescer na fé no nosso Senhor e nos alegrarmos, porque a cada dia estamos mais próximos da nossa salvação, mais próximos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Que Deus os abençoe e nos vemos então na próxima aula, no próximo domingo. Glória a Deus. Amém.